GC para você, a pergunta é a seguinte. Meninos, atenção. Futebol goiano bateu no seu teto de crescimento? E aí eu tô falando crescimento técnico, tático e principalmente o crescimento financeiro. Até porque no futebol atual, essas três palavras, né, essas três modalidades de crescimento, elas estão atreladas. Elas estão atreladas. Até pela falta de qualidade de jogadores. Você não tem hoje uma condição de ter grandes jogadores, né? A gente não tem aí revelação, a gente há muito tempo não tem bases fortes aqui no futebol goiano, você não tem mais aquela possibilidade de contratar jogadores que de fato façam a diferença. É um momento terrível do futebol. A pobreza técnica, ela chama atenção, tanto que até nas seleções, seleção brasileira, gente. Quem que é o craque acima da média, com exceção do Neymar e mais ou menos o Vini Júnior? Não tem. São os dois jogadores aí que chamam atenção e que despontam como referências técnicas. Os outros jogadores são apenas bons jogadores, e só isso, né? Diante disso, futebol goiano bateu no seu teto de crescimento, o que fazer? Como combater essa situação? E aí o nosso tema é muito em cima de uma fala muito boa do presidente do Atlético, Watson Batista, depois da derrota de 1-0 para a equipe do Vila Nova no clássico de sábado, onde ele citou essa questão. Inclusive falou até sobre o Goiás, sobre a Série A, sobre equipes que estão subindo, que não vão ficar. Veja só, ouça só, você do FM 90.7 do radiosnet.com e veja também você do canal do YouTube, a declaração forte, contundente, polêmica do presidente do Atlético, Watson Batista, sobre essa questão do teto financeiro do futebol goiano, que na visão dele, na visão de quase todo mundo, né, bateu o seu teto. A gente não tem mais para onde crescer nesse formato atual do futebol. Veja só o que disse o Watson Batista, 1h12 aqui no Debate das Feras. Tá chegando um momento, o Atlético já bateu no teto financeiro. Não adianta. Esse time aqui de Goiânia, todos, até o Goiás aí que tá gastando muito dinheiro, vai na Série A, meu chefe, do jeito que tá, vai cair. Se não cair num ano, cai no outro. Esquece. Para de se iludir. Isso é ilusão. Não tem nem jogador para você investir. O que todo mundo pode. Futebol virou um negócio, coisa de malucas. Se esse fair play não vier, vai quebrar um monte de gente, vai virar um caos. Então, eu tô falando mais, é porque eu quero o bem do Atlético. O Atlético não dá. Cara, eu não posso ficar aqui chorando, expondo meu clube, ficar trabalhando sem dinheiro, com limitações, com discurso, com conversa. O torcedor, ele só quer contratar e investir. Cadê o dinheiro? Tem algum magnata que faz isso? Tá então a fala dura, contundente do presidente do Atlético, Watson Batista, depois da derrota para a equipe do Vila Nova 1-0 no clássico da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Meninos, diante disso, é triste a gente aceitar isso, mas o nosso futebol goiano bateu no teto de crescimento, a gente não tem mais para onde crescer. O que você pensa sobre essa polêmica? Começo por você, meu queridíssimo craque Danilo Dias. É polêmico o tema, se é polêmico, tá aqui no Debate das Feras. A gente bateu ou não no teto de crescimento, principalmente Vila Nova, Goiás e Atlético, que são os nossos principais representantes. Fala comigo, craque, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, ótima terça-feira pra você, boa tarde especial também, primeiro aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, nos prestigiando nessa hora de debate, das 13 às 15, vamos juntos nesse momento. E também uma boa tarde especial aos meus colegas de bancada, o primeiro, o maestro, é um ídolo, é um amigo que eu fiz na comunicação, o ídolo Tim, e também ao Jean Lopes, que está lá na sua estância, degustando alguns vinhos aí nesse friozinho, hein, Jean? Cuidado, cai bem. Vamos lá, Thiago. Pra mim não bateu não, viu? Na minha opinião, a fala dele dá pra fazer vários recortes da fala do Watson, né? Em 8 minutos de entrevista, facilmente aí você tira 10 recortes, assim, de vários trechos do que ele falou ali. Pra mim não bateu no teto. Eu falo isso porque eu penso que os nossos gestores, digo de todos no caso, precisam pensar um pouco diferente, né? Um exemplo, quando eu falo de modelagem de marketing, temos a menina lá do Goiás, a Jéssica, fazendo captações recordes, digamos assim, né? O Goiás hoje tem um orçamento do marketing, algo absurdo que não se via antes. E nós temos que valorizar o que é nosso. A camisa do Goiás, a camisa do Vila, a camisa do Atlético é um outdoor ambulante. Ela leva o nome do meu estado, ela leva o nome da instituição para um Brasil afora. E com certeza, se eu tivesse uma empresa de um porte, que eu tivesse um investimento que pudesse investir nesses clubes, eu iria fazer, porque estaria estampado o nome da minha empresa, estaria sendo levado para torcedores que compram e levam para casa o nome da minha marca. Então, eu iria facilmente investir, porque o esporte, eu penso que é a ferramenta de mais investimento baixo, porque ela tem um alcance muito alto. Ela é transmitida numa emissora que transmite os direitos da Série B, tem o canal do YouTube, tem as páginas sociais do
do time. Tem as camisas que são vendidas com a marca, então, enfim, o trabalho que essa menina tá fazendo lá pra mim é incrível. Os nossos times mesmo, todos times do futebol brasileiro, precisa começar a entender que o futebol, ele se tornou profissional. Não digo só assinar um contrato profissional, profissionalizou, virou literalmente uma empresa. E uma empresa, ela precisa de cada setor ter o seu gestor que sabe fazer as suas funções. Muitos podem estar falando, é fácil pegar um microfone e falar isso. Vai lá. Eu estive lá dentro, assim como o Tim teve, não no nível dele, mas eu consegui desfrutar do futebol. E eu sei que não é fácil. O que o Adson quis dizer é que o torcedor cobra jogadores, aonde um cara dá um chutinho na trave, com todo respeito, dá um chute na trave e já quer ganhar 100 mil. Isso aí acontece e o mercado tá escasso, tá difícil encontrar bons jogadores. E o torcedor às vezes quer contratações mais e mais e mais só pra inchar elenco. O que adianta? Traz um, fica um mês, aí manda embora. Traz dois, manda. Não é assim cíclico e também não é tão fácil ficar enchendo o elenco. Tem que saber ponderar, tem que saber procurar bem. Por isso, gestão de uma empresa, porque os times hoje são profissionais, tem que profissionalizar cada setor. O Goiás profissionalizou um setor que até então era irrisório, um setor que é fundamental no time. O marketing, no caso, que eu estou querendo dizer. Se numa empresa, a Coca-Cola, McDonald's, essas grandes empresas têm um departamento fortíssimo no marketing, porque em times de instituição como o Goiás, o Atlético Vila não vão ter. Então eu penso que eu vou por aí, eu penso que não bateu no teto não, penso que a gente tem que fazer essa gestão melhor aí. Às vezes ficamos com visões saudosistas do passado, por exemplo, o próprio Goiás ficou estacionado, começou a oscilar ali entre B e A, enfim, eu trago esse tema mesmo, Thiago, pra gente refletir sobre um todo, não é que cada um aqui vai ter sua opinião, mas é só pra gente ter esse debate aqui. Atenção, trabalhador, você está sentindo que o seu salário já não paga mais o que pagava no passado? Isso é por conta dos juros altos. Se você tem financiamento de veículo ou dívida de cartão de crédito, pelo amor de Deus, gente, não espere o problema aumentar. Pegue o telefone e ligue agora. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e vai conseguir uma redução na hora da sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. Parcelamento é até 60 vezes, com possibilidade de quitação antecipada. A Negociar não cobra nada à vista. Atendimento sem compromisso. 0800 999 0909. Com o Timasta Negociar, tudo fica muito mais fácil. 1h17, eu estou registrando aqui a mensagem do Salo Gomes. Obrigado pela audiência. O Adson tem que falar do Atlético. Pecos Martins, pelo raciocínio do Adson, pode fechar tudo. Todos os times vão virar amadores. Vocês bajunam demais esse cara. O Carlos da Silva, futebol goiano tem muito a crescer. Falta pouco pra gente tornar gigante. Falta apenas estrutura e torcida. Só isso, né? Só estrutura e torcida. Estrutura a gente até tem demais, né? Torcida que a gente tá tendo de menos. Ontem, jogo do Paysandu levou 3 vezes mais que o clássico da equipe do Vila Nova contra o Atlético. Mais de 15 mil pessoas. Terceira vitória consecutiva do Paysandu. Eu tô envergonhado, viu? Tô com vergonha. Regina Célia, Thiago, eu acho que o Adson tem que cuidar do Atlético, tá com dor de cotovelo. Ralf Vicente, a pobreza do norte, aqui de novo. Estão se provocando aqui. Se provoquem mais, mas deixam like, tá? Se vocês ficam se provocando aí, não deixam like. Podem se provocar, né? Briguem bastante, com respeito, com carinho, com amizade. Sempre com Jesus no coração, mas deixem like também. A gente precisa bater 400. Enfim, um abraço aí pra toda essa turma maravilhosa, sempre ouvindo a gente. Ô, Mestre Tim, é um tema, cara, muito polêmico, né? E que carece de tempo pra gente debater aqui. Por isso que eu já comecei o programa com esse assunto. Eu discordo frontalmente do Danilo Dias. Cuidado. Porque assim, a Jéssica faz um trabalho bom, faz um trabalho espetacular. A menina é muito boa de serviço. Ela é da área, ela tem um sangue do futebol. Mas é uma coisa esporádica. É uma coisa esporádica. E mesmo ela tendo feito aí uma revolução do ponto de vista do marketing, o Goiás, se for para a Série A hoje, vai ter muitas dificuldades, como tem tido. O que é esporádico, você cita? Ela vem, faz um trabalho, daqui a pouco ela não tem uma sequência e não fica. Não é uma mentalidade que está entronizada no time do Goiás ou nas outras equipes da capital. Ele está profissionalizando esse setor. Só um instantinho, daqui a pouco a gente vai pro debate, senão o Tino não fala, o Jean também não fala. Então assim, o que acontece? É uma coisa que, ela vendeu tantos milhões, show de bola. Mas isso vai mudar o Goiás de patamar? Vai fazer com que o Goiás daqui a pouco tenha uma campanha em 2026 melhor, que ele contrate melhores jogadores? É uma coisa muito complicada, cara, muito difícil. E você ficar contando apenas com o trabalho de uma pessoa que é sensacional, repito aqui, a Jéssica é muito boa de serviço, não sei se é um negócio que faz com que a gente quebre esse teto de crescimento. Porque o que a gente tem visto aí, o Atlético sobe, cai no outro ano. O Goiás sobe, cai no outro ano. É isso que tem acontecido. E o Vila nem sobe. Diante disso, maestro, você concorda com a fala do Adson Batista? De fato, nós temos um teto neste momento, né, que
está barrando o crescimento dos nossos 3 principais representantes aqui no futebol de Goiás? O que você pensa, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Um forte abraço para você, um abraço pro meu amigo Danilo Dias, pro meu amigo Jean Lopes, pro Pedro Leite, pro Eduardo Cabral, Moisés Início, para todos os amigos aqui da Band News, das Férias do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Tiago, eu vejo da seguinte forma, para mim, não batemos no teto. E eu entendo quando o Adson fala, porque para mim o Adson, ele tá esgotado por tentar algumas situações, porque ele quer um crescimento mais rápido. Ele já queria estar brigando por algo maior com o Atlético, pelo crescimento que o Atlético teve. Esse fair play financeiro que ele cita, dificilmente vai acontecer no futebol brasileiro, porque os gigantes jamais vão querer diminuir a sua arrecadação para igualar com os menores. Eles vão querer ser sempre maiores, sempre estar por cima dos times que são emergentes. Então eu vejo assim que o Adson, ele quer acelerar o processo, e principalmente depois que surgiram as SAFs, essas SAFs conseguem fazer isso, conseguem dar uma alavancada mais rápido. Se a gente pegar um Bahia hoje é 5º colocado na Série A. É um time que virou SAF, que veio lá o Grupo City, que introduziu uma questão financeira muito, muito grande, e ele deu um salto gigantesco. Ele não veio um crescimento aos poucos, assim como foi o Fortaleza, que agora também chegou no limite, que está tendo dificuldade de continuar esse crescimento, mas teve um crescimento. Então, muitas vezes, sem a SAF, esse crescimento, para mim, ele pode demorar muito mais. São times que vão bater na Série A e vai voltar, até conseguir se consolidar. Vamos pegar o Atlético Paranaense da década de 90, veio crescendo aos poucos até se tornar um grande. Aconteceu de ser rebaixado o ano passado, mas chegou a situações de ganhar títulos internacionais, de ganhar títulos nacionais de expressão, mas ele veio aos poucos. E agora, com a mudança do futebol e principalmente com a introdução da SAF no futebol, esse salto ele tem como ser mais rápido. Você tem como mudar um time de uma hora para outra. O Bragantino não é SAF, é um clube que virou empresa, mas ele saltou de um time que era ali de meio de tabela na Série B, de repente, para se tornar um time consolidado na Série A. São situações diferentes, porque não é SAF o modelo do Bragantino, mas também é um modelo que deu certo, que mostra que tem como você ter um salto muito grande de um ano para outro. Agora, você pode crescer, só que aí leva tempo sem a SAF. E a gente viu o Atlético crescendo, aí são 20 anos lutando, brigando para chegar no patamar que o Atlético está hoje. Só que para dar um salto ainda maior, que é o que o Adson quer com o Atlético, é o que todos nós queremos com o futebol goiano, para mim, sem a SAF, a gente pode até crescer mais, mas aí vai demorar bem mais tempo. 1h23, CL Ferramentas Atacadista do Construtora. Linha completa para sobra com atendimento imbatível. Entrega rápido e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 3932-4545. 1h23 da tarde, vai deixando o teu like agora. Precisamos bater aqui esse primeiro like nesse primeiro bloco com pelo menos 150 curtidas. 150 likes. Perde tempo não, família. Vai deixando o teu like agora. Tô esperando você. Debate das Feras, oferecimento Fricó. Receita de deliciosos momentos. Lavesa Renault, fogueira acesa, ofertas quentes. Renault Kwid 2026, o mais econômico do Brasil. Apenas R$ 62.990 com nota fiscal de fábrica. Festival de ofertas da Lavesa Renault, Praça Nova Suíça. A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, tem promoções imbatíveis. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o shopping do piso, do porcelanato, do acabamento e do revestimento em Goiás. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita, todos os dias da semana em todo o país. 3576-3646, 3576-3646 e GT Autopeças. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas da Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga também da qualidade. 1h24, chega pra cá o Jean Lopes, divide a tela aí pra mim, por gentileza. Importante a gente falar aqui sobre esse tema, porque, Jean, nós precisamos encontrar um caminho. Futebol goiano parou no tempo, essa que é a grande realidade. E quando você escuta isso de um dirigente forte, consagrado, e um dos maiores da história do futebol goiano em todos os tempos, é algo para se preocupar. E o Adson reconhece isso. Ele fala que o Atlético chegou no teto, o Atlético não tem mais para onde crescer. O Atlético chegou no limite. Esse modelo aí exauriu. O Atlético agora ele se mantém. O que pode acontecer? Chega na Série A de novo,
cai de novo. Porque, gente, é uma questão financeira. Quando o Atlético joga Série A, ele joga Série A com muito menos dinheiro do que todo mundo praticamente. Então, assim, você fica uma temporada, fica 2, fica 3, depois você cai. O Fortaleza, 2 anos atrás, quase caiu. Acabou se salvando e foi até para Libertadores da América. Mas e se o Fortaleza tivesse caído naquela temporada? Como que teria sido a vida do Fortaleza? Então esse é o ponto. E o Fortaleza fatura muito mais do que todos nós aqui, né? O Goiás fatura 90 e poucos milhões, o Atlético 60, 70, o Vila Nova 20, 22. O Fortaleza está faturando quase 400. E mesmo assim está com dificuldades. Nós, Jean Lopes, chegamos ou não ao teto de crescimento aqui no futebol goiano, no futebol da capital? Fala comigo mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Tiago Menezes. Boa tarde, Tim. Boa tarde, Danilo. 2 craques da comunicação, como eram no futebol. Boa tarde a você, querido ouvinte da Band News FM. Tiago, eu discordo do Adson. Eu não vou falar sobre a questão do Atlético, porque ninguém conhece o Atlético melhor que ele. Se ele diz que o Atlético chegou no teto, eu não vou discordar, porque ele conhece bem o clube, né? Mas eu olho o Vila Nova de fora, com o potencial que o Vila Nova tem, com a massa de torcedores que o Vila Nova tem, eu vejo que, na verdade, o Vila Nova está muito longe do teto que ele pode alcançar, pelo amor de Deus. É porque o Vila Nova nunca teve gente, assim, digamos, além de trabalhador, de competente como é o Jorge Bravo, mas gente com dinheiro, né? Gente com relações públicas, com pessoas endinheiradas, importantes. Quando lá teve um milionário, ele não tinha criatividade, não teve competência para fazer o Vila crescer. Então eu vejo o Vila Nova assim, com todo o potencial para crescimento. O Goiás, então, nem se fala. Quantos clubes do Brasil tem a estrutura do Goiás e a torcida do Goiás? Né? Quantos clubes do Brasil tem a categoria de base que o Goiás tem? Mesmo tendo perdido uma certa qualidade. O Goiás é um potencial gigante. Eu costumo dizer assim, se eu fosse um investidor e tivesse dinheiro, né, fosse milionário, o clube que eu iria querer fazer uma SAF é o Goiás. O Goiás é fazer uma SAF dele e só correr pro abraço, e só contar dinheiro depois disso. Né? Porque um clube que tem tudo que o Goiás tem, tudo que ele representa, o que falta ali é investimento, é pensamento grande. Então eu discordo do Adson nessa fala dele em tudo, menos na questão do Atlético, porque aí eu não vou debater com ele, porque quem sou eu para discutir o Atlético, né, as entranhas do Atlético com o Adson. Outra coisa, no futebol brasileiro hoje, com exceção do Palmeiras e do Flamengo, os maiores clubes do Brasil são SAF. Né, praticamente todos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, e aqueles que não são SAF vão se tornar logo, como São Paulo e o Corinthians, que estão com dívidas gigantescas, e a única salvação para eles é virarem SAF. Aí você fala, poxa, mas o Palmeiras não é SAF. O Palmeiras praticamente é uma SAF, que é uma empresa que é dona do Palmeiras, entre aspas. Fluminense a não é dona SAF. Dessa empresa... Oi? Fluminense não é SAF. E tá bem pra caramba, o já há muito Fluminense não é tempo. SAF, mas eu vou chegar no Fluminense. O Palmeiras tem aquela empresa Crefisa lá, que a presidente é dona da empresa e trata o Palmeiras como uma SAF. Investe para pegar retorno. O Flamengo se tornou um clube estatal, né? Praticamente é o governo do Rio de Janeiro que cuida do Flamengo. E tem uma rede de televisão, que é a Rede Globo, que faz o marketing do Flamengo de graça. Então aí é fácil ter dinheiro, é fácil ser rico, né? Ganhar um Maracanã reformado de graça. E por que o Fluminense não é SAF? Porque o Fluminense está na rebarba do Flamengo, como foi a vida inteira, né? Um time ali, é uma espécie de esbirro do Flamengo. O Flamengo come o pão, vai deixando cair migalhas e o Fluminense vai comendo essas migalhas. Mas a maioria dos clubes grandes do Brasil ou são SAF ou vão ter que se tornar SAF. E aqui no futebol goiano a coisa caminha para ser da mesma forma. O que falta em nós, goianos, e aí eu falo nós como um coletivo, a imprensa, torcedor, os dirigentes e até os atletas, é pensar grande, é ter amor próprio, é ter confiança, é ter autoestima, é não babar ovo para estrangeiro, é não babar ovo para gente de fora, achando que eles são sempre melhores que nós. Eu vejo o Goiás e o Vila Nova, clubes de enorme potencial, clubes de massa, clubes com estrutura, clubes que têm tradição, que têm camisa, então estão muito longe do teto,
E pra falar a verdade, Adson, o Atlético também tá abaixo do teto. O Atlético ainda tem margem para muito crescimento. 1h30, o Festival de Ofertas Navesa Renault está com fogueira acesa. Venha para Navesa Renault, Praça Nova Suíça. A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, tem promoções imbatíveis. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Gente, BID Vitória Motors é do Brasil. Confira a mega oferta deste mês de julho. Song Pro GS por apenas R$ 184.800 com seguro de graça. Últimas unidades 2025. Estamos em Goiânia, na Avenida Deputado Abel Cecílio, pertinho do Shopping Flamboyant. E também em Aparecida, no Buriti Shopping. Consulte condições das concessionárias. Desacelere seu bem, agora é a vida. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante, churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes. Um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E também Hiperboreira. Hoje é dia de hortifruti do Hiperboreira. Aproveite para abastecer a sua geladeira com os melhores alimentos cuidadosamente selecionados e com reposição constante, para deixar tudo à sua disposição o ano todo. Hortifruti completo e variado, Hiperboreira. Gente da gente, 100% goiano. Ô, Thiago. Preciso do seu like, gente. Pelo menos 150, mais 2 minutinhos apenas, hein? Like. Valendo aí prêmios para você na sexta-feira apresentar-se da nossa maravilhosa Albino Construtora. Vai deixando o like para Like Imóveis. Danilo, antes de você, 2 pontos. O Jean cita aqui a questão do Vila Nova, que o Vila Nova ainda não bateu o teto. O Vila de fato não bateu, porque o Vila Nova não experimentou 10% do que Goiás e Atlético já experimentaram. O Vila, gente, é um time de quase 100 anos que nunca conseguiu um acesso para a Série A. Então é claro que o Vila Nova tem muita coisa para crescer. E o Vila está fazendo a sua base agora. Coisas que o Atlético fez há 15 anos atrás e que o Goiás fez em 1982, o Vila está fazendo agora. Gente, o Vila não tinha um CT. O Vila não tinha um CT. A gestão do Jorge Bravo que foi lá e fez um baita de um CT. Mas aí você tocou no assunto que a gente que eu penso. O Vila tá fazendo isso agora. E até eu imagino que o Danilo e o Jean, até pela fala deles, também pensam dessa forma. Não é que nossos clubes não têm margem de crescimento. Nós temos, sim, margem de crescimento e muito. O que o Adson, pelo menos deu para mim entender na fala do Adson, é que no modelo de gestão que nós temos hoje, não vai mudar, a gente vai demorar demais. Isso, perfeito. Vamos pegar 20 anos que o Atlético, o Adson tá dentro do Atlético. Ele suou sangue, amigo, para chegar aonde chegou. Ou foi do dia para a noite? Olha o presidente Hugo Jorge Bravo, na gestão dele, o que o Vila conseguiu crescer em termos de sem treinamento, a parte administrativa, também foi outro que suou sangue. O seu Ailê, juntamente com todos os seus pares da família Pinheiro e demais pessoas que trabalharam dentro do Goiás, demorou para fazer a estrutura que tem o Goiás, a serrinha, o sem treinamento. Com a vinda da SAF, Thiago, eles faziam isso em 2 anos. Eles fazem essa estrutura que os nossos times goianos aqui suaram sangue para fazer, em 2, 3 anos no máximo tem toda essa estrutura, e olha lá se não faz com um tempo menor. E coloca o time, porque ele vai injetar uma condição financeira, aí entra na sua primeira fala, no crescimento tático, técnico, depende de quê? Depende de bons funcionários, depende de um baita de um treinador para melhorar a qualidade tática, depende de bons jogadores para melhorar sua condição técnica. Então, assim, margem de crescimento nossos times goianos têm demais. O que eu sinto do Adson é que ele não aguenta mais a maneira que está sendo. Um crescimento ali com passo de formiguinha. Ele quer dar um passo gigante, ele quer dar um passo maior. E para dar esse passo maior, para fazer o Atlético crescer de forma mais rápida, o Vila daqui a pouco crescer de forma mais rápida, e assim também o Goiás, tem que ser uma outra situação que seria a SAF. O Adson até cita em relação ao fair play financeiro, né? Ele fala que enquanto não tiver isso, alguma coisa ele cita, mas pra mim isso é uma utopia, é um sonho, uma luta quase que inimaginável. E lá na Europa, eles fingem que isso funciona praticamente. Não vamos longe não, foi citado aqui o Fortaleza. Mas lá tem uma coisa, Danilo, que funciona mais do que aqui, que é a distribuição dos valores da televisão. Certo, mas das ligas, né? Não, na Inglaterra, por exemplo, o que pesa lá não é peso de camisa e não é questão de audiência. O que pesa lá é a classificação do ano anterior. Você tem lá uma distribuição muito mais justa, muito mais equilibrada. Aqui no Brasil é uma vergonha. É uma vergonha, mas o Flamengo tem mais audiência. Claro que tem mais audiência. O Flamengo é sustentado pela Rede Globo, pelo Sport TV, né? No passado era sustentado pela Rádio Nacional, pela Rádio Globo. É natural que o Flamengo tenha mais audiência. Existe um lobby em cima do Flamengo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que o Goiás nunca vai ter.
O Flamengo ganhou o Maracanã de graça, depois de ser reformado com 4 bilhões de reais. E não satisfeito com isso, o governo do Rio de Janeiro ainda desapropriou um terreno e deu para ele construir estádio próprio. Aí é fácil ser grande, é fácil ser milionário. Os clubes goianos aqui têm que lutar com as próprias forças. Tá bom, vamos lá. É muito difícil essa luta. Mas peraí. E aí eu penso que falta pensar maior, pensar grande. Fora da Isso caixinha. falta aos nossos Foi dirigentes. aí que foi citado, Jean, o Fortaleza, né? Que teve um cara que mudou de patamar, um cara que saiu da arquibancada, eu tô falando no caso do Marcelo, um cara que foi um gestor cheio de convicção, um cara que acreditou, um cara que segurou muitas vezes as coisas no peito. Em 2017, um time que tava na Série C, lutando entre a vida e a morte, se sobe, não sobe. Hoje é uma estrutura de finalista de Conmebol Sul-Americana. O Marcelo tem, além de ser um grande gestor, ele segurou o Vojvoda de grandes propostas, ou seja, ele deu continuidade. Mas já bateu no teto também. Ah, cuidado. Ele falou que bateu no teto. Mas ele vende a estrutura Fortaleza, Thiago. O que o Fortaleza cresceu de 17 para 24, não vamos nem pôr esse ano, então, já que ele falou que bateu no teto. Os clubes goianos conseguiram acompanhar. Ah, e Nordeste... Ô, Thiago, ô Danilo, eu concordo falando... plenamente com o que você falou sobre o Fortaleza. E veja bem, o Fortaleza, 10 anos atrás, não chegava nos calcanhares, nem do Goiás, nem do Atlético. Exato, e aí? Não chegava nos calcanhares. O Fortaleza ficou 10 anos na Série C consecutivos. Mas então, o que eles... se o Fortaleza... Eu tô concordando com você, Danilo. Eu tô melhorando o que você falou. Melhorando assim, ajudando, né? Acrescentando. O Fortaleza era menor que Goiás e Atlético. Hoje é um dos maiores times do Brasil. E cresceu porque pensou grande. Falta isso aos nossos clubes. Mas bateu no teto justamente por isso, Thiago, rapidinho. Justamente por isso, porque eu concordo plenamente, o crescimento do Fortaleza foi fantástico, hoje está numa situação que para crescer mais... Aí ele chegou, quando eles falam que bateu no teto, foi porque o crescimento de agora em diante, ele é mais devagar. Ele não vai conseguir fazer numa Série A o que ele fez numa Série C, o que ele fez numa Série B. Então esse crescimento vai demorar aí, sei lá, 10, 15 anos, e é o que os dirigentes não querem, eles querem dar um salto maior. Eles viram, por exemplo, um Bahia dar um salto maior, não que conquistou nada ainda, também. Não ganhou nada, mas hoje já briga ali na parte de cima da tabela. Antes brigava com o jeito que brigava o Bahia na Série A, ali no meio pra baixo. Praticamente o tempo todo no meio para baixo. Então, assim, o que eu vejo aqui, esse bater no teto, é o salto da agora em diante, ele é mais difícil. Mais e para isso, né? Precisa ter, para ser mais rápido, precisa ter um apoio financeiro. Para finalizar, Danilo, 30 segundos. Não, é isso. Eu penso que aí eu volto ao assunto até parece que eu sou um representante da Jéssica aqui, pelo contrário, não sou. A conheço e admiro o trabalho dela. Mas aí voltamos aqui à paixão, né? Que eu penso que ela tá ali pelo amor. E aí a gente tem que ter menos política e mais convicção, mais gesto de um trabalho que tá sendo bem feito, de um cara como o Marcelo, que saiu das arquibancadas, que teve convicção, que teve a visão, como o teto dele é lá em cima, e por isso que ele chegou, ele vendeu a estrutura Fortaleza, e a gente tem que olhar isso. O que o Tim falou foi muito feliz, o teto, agora o crescimento é mais lento, é um crescimento que não foi tão estrondoso, pode não ser tão vistoso, como foi o do Atlético, por exemplo, de 2006, 2007, do que virou em 2023, 2024, ganhando títulos, chegando em Série A, Sul-Americana, estrutura e tal, mas ele tem que continuar, porque se o meu teto for aqui e eu tiver batido nele, meu amigo, nem que eu cavo uns buracos, mas eu vou continuar subindo. Eu tenho que pôr nova fasquia, eu tenho que aumentar meu investimento, eu tenho que buscar mais pessoas que vão fazer com que eu cresça. Enfim, eu penso que é por aí.